Durante os próximos encontros, nós nos debruçaremos acerca de fontes e obras propedêuticas. Qual será a função dessas obras? Prepará-los para a arte do pensar, do comunicar e, sobretudo, do entendimento filosófico. Como este projeto tem como condição simplister trazer de alguma maneira o modo como se ensinava na academia clássica, nada mais conveniente do que começar tal qual se fazia naquele tempo. Então, nós vamos estudar, em primeira instância, o Trivium, que compreende 3 disciplinas fundamentais, a saber, gramática, lógica e retórica, pois, para que se compreenda e se entenda a filosofia, é necessário, primeiro, saber raciocinar, e não apenas isto, senão que transmitir de modo escrito em futuros debates ou até mesmo disputas que possam ser travadas a nível particular por parte de vocês, ou trabalhos ou análogos, assim como também comunicar isto ao ouvinte. Deve-se ter qualidade na expressão, deve-se ter rigorosidade no pensar e substancialidade no manejo das funções e conceitos filosóficos. Por isso, da conveniência do Trivium. O Trivium nada mais é do que a conjuntura preparatória para que um aluno que queira, de fato, estudar coisas que implicam o intelecto, aprendam, de algum modo, a corroborar nas suas funções intelectivas para este fim. Após o estudo do Trivium, nós vamos começar a estudar também um outro texto fundamental que também goza de uma tradição e de um renome no âmbito clássico da academia, que é o Tractatus Modus Significandis, ou seja, o Tratado dos Modos de Significar, que aqui se configura como uma propedêutica antes mesmo dos próprios predicamentos e antipredicamentos, a saber, a gramática, a filosofia da linguagem, em algum grau, o que expressa para nós todo este arranjo que anteriormente eu adiantei para vocês. Saber pensar. A filosofia implica isto, por antonomasia. Na verdade, a filosofia implica um hábito da alma que se sucede no campo abstrativo. Posteriormente, vocês vão compreender a profundidade deste corolário, mas a priori o que vocês precisam saber é que, para que se utilize aquilo que é conveniente, a própria filosofia, antes é necessário instanciar estas coisas de maneira progressiva. Então, portanto, nós vamos estudar essas 3 grandes artes liberais seguidas deste texto, que é o da Tractatus, perfeito? Que, inclusive, é a primeira tradução que eu vou oferecer a vocês durante o nosso processo de trabalho. Para alguns que vierem a acompanhar estas aulas, talvez julgarão algumas coisas aqui relativamente simples, o que de fato é ótimo, mas para outros talvez será a primeira vez em que se terá um conhecimento sistemático sobre rudimentos da linguagem. Por que saber rudimentos da linguagem? Porque, antes de tudo, quando se começa a tratar sobre qualquer querela acerca da filosofia, nós temos que ter como função antecipatória o fato de que nós, seres humanos, expressamos estas coisas mediante entes vocálicos, ou seja, palavras. E estas palavras se circunscrevem em um arranjo lógico. Arranjo lógico este que cria leis fundamentais de organização e, ao mesmo tempo, empreende uma condição comuníssima de conveniência entre seres humanos para que se possa chegar, de algum modo, a isto que é deliberado a nível conceitual abstrativo da filosofia. Ou seja, nós estamos aqui começando a perceber por que, para Aristóteles, o primeiro livro do órgão são as categorias. Porque quando se estuda as categorias, o que vocês vão perceber? Que Aristóteles ele traça um paralelo entre as categorias e as palavras. Porque o que são as categorias, nos diz Giovanni Reale, do seu brilhante ensaio introdutório à metafísica? As categorias são os significados primeiros e fundantes do ser. Ou seja, todo e qualquer significado a posteriori destes, que predicam o ser em suas bases mais fundamentais, tem a eles como condição. Em linguagem aristotélica, pode-se dizer que as categorias são primeiras em relação à substância. O que se quer dizer com isto? Sem as categorias, nada que se sucede
e tenha elas como fundamento pode ser. Então veja só o modo de denominar as categorias. Significados primeiros e fundantes do ser. Significado é a palavra que nos interessa aqui. Porque, em suma medida, seres humanos, ao se defrontarem com qualquer realidade, terão modos de significá-la, portanto, expressá-la, traduzi-las, certo? Quando nós falamos de um conceito, senhores, já é simpliciter et per se, ou seja, em sentido pleno, um modo de trazer algo à tona por significação. Então, compreender estas coisas é de fundamental importância. E não à toa, Aristóteles, quando fala das categorias, começará fazendo esse paralelo, por exemplo, trazendo a noção de sujeito e predicado para o campo da substância dos acidentes. Se traça um paralelo. Se utiliza, inclusive, de conceitos da própria linguagem, como homônimas e parônimas, para se compreender como o ser é unívoco ou equívoco ou analógico. Então, a linguagem resguarda efetivamente uma importância à parte para aquele que pretende estudar filosofia.